Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer. São Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amém. Só até aqui. Agora nós vamos falar com Deus mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós nos aproximamos de Ti em oração. Senhor, nós sabemos que precisamos tanto de Ti nesta hora, como precisamos do ar para respirar. Assim nós precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nesta hora, dando-nos aquilo que nós mais queremos, a Tua palavra. Abençoe, Senhor, os Teus filhos que vieram à Tua casa nesta manhã. Não deixe eles saírem vazio, mas que eles possam sair daqui cheios da Tua graça. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Como os irmãos sabem, nós temos que viajar muito, temos que... um domingo estou aqui, outro estou em Garrafão, Capitão Poço. E às vezes os irmãos vêm e os irmãos às vezes colocam uma fita, um CD, melhor dizendo. Os irmãos precisam ter paciência, amém? Porque é preciso a gente evangelizar todos os cantos. E você que já conhece a palavra, procure não cair, procure não fracassar. É vergonhoso um crente da mensagem velho ficando fraco só porque o pastor não está direto na cidade. É vergonhoso. Um crente desta mensagem, ainda que ele esteja num lugar que passe anos e anos sem o pastor ir lá, ele continua crendo nessa mensagem. Até porque ele tem os livros em casa. E eu aconselho os irmãos a ler as mensagens do irmão Branco. Amém? Não fique só com o que a gente está dizendo aqui. Você vem no culto, assiste e vai para casa. Não, em casa, pega a mensagem, leia. Você vai encontrar que o que o irmão Branco está dizendo é exatamente o que a gente diz aqui. Mas aquilo é um culto doméstico, um culto de casa. Leia a mensagem. Se não tem tempo, leia um parágrafo da mensagem. Leia um capítulo da Bíblia. Mas leia. Amém? Leia enquanto se pode ler. Porque vai chegar um tempo em que não se vai poder ler.
quando a imagem da besta tomar lugar. Agora o irmão Lauro me deu um CD. Eu tinha vontade de passar isso para vocês, mas eu estou um zumbi. Acho que melhorou. Um problema no computador que não consigo gravar, mas mesmo assim eu penso em pedir que os irmãos consigam a cópia de uma forma ou de outra. E consiga a cópia, porque não é eu pregando, é um outro pastor, denominacional até, porém tem muita coisa boa que vocês podem ver ali. Ele prega pelo lado mais material do que nós pregamos mais por um lado espiritual, amém? E se referindo à imagem da besta, a marca, a imagem da besta, nós sabemos que a marca da besta é a doutrina da Santíssima Trindade, que está na mente das pessoas. O irmão Brana já explicou isso. Porém, eu creio muito no espiritual e também no material. Eu acredito que as coisas acontecem no espiritual e depois se manifestam no material. Eu acredito também na marca, num chip implantado. Agora não adianta eu falar isso para crentes da mensagem, brigão, que não vai adiantar nada. Porque tem crente brigão, só quer saber de brigar. Eu estou falando com crentes que não está aqui para brigar, mas que está aqui para ouvir. E se eu estiver certo, concordar. E se estiver errado, discordar, mas não precisa separar. Não precisa deixar de vir na igreja. Não precisa odiar o irmão Rubens. Não. Se você não crê em algo, nem tudo aí que eu vejo você pode ver. E nem tudo que você vê eu posso ver. Então, essa questão que as pessoas dividem a igreja por causa de coisinhas. O irmão Rubens, ele crê que quando Eva estava no jardim do Éden, ele crê que a roupa dela era azul. E eu não creio assim, eu creio que era branca. Então eu não vou mais na igreja, não falo mais com o irmão Rubens. Existe esse espírito. Não importa se era azul, se era branco. Amém? O irmão Brano não tinha esse espírito. O irmão Brano diz: o irmão Júlio Jackson cria que quando Jesus viesse, ele vinha montado num cavalo branco. E outro irmão lá na igreja cria que Jesus vinha montado numa nuvem. Irmãos, causou um atrito, que tinha irmãos que não queriam ir no culto do irmão Júlio Jackson. Quando o irmão Júlio Jackson estava pregando, não ia. Por quê? Porque ele crê que Jesus ia vir montado num cavalo branco. Aí mandaram uma pergunta para o irmão Brana na mensagem de perguntas e respostas. Irmão Brana, estão chamando nós de aves imundas porque nós estamos indo no culto do irmão Júlio Jackson visitar ele às vezes, nós vamos lá visitar. E tem crente aqui da igreja que diz que nós somos aves imundas porque estamos fazendo isso, querendo dizer que a igreja do irmão Júlio Jackson era uma coisa podre e quem ia lá era ave imunda. O irmão Brana disse: não faça isso. O irmão Júlio Jackson é meu amigo e ele crê nessa mensagem. A diferença é que ele crê que Jesus vem montado numa nuvem. E o outro crê que Jesus vem, melhor dizendo, num cavalo branco. O outro crê que Jesus vem montado numa nuvem. O irmão Branco disse: para mim não importa se ele vem montado numa nuvem ou num cavalo branco, eu quero saber que ele venha. Amém. Não são espíritos. Isso está dentro da mensagem. Estou dizendo isso para vocês, porque eu sei, eu tenho experiência nisso. Certo? 1 milímetro, se você não concordar, eles fazem outra igreja. E isso é um prosélito, se torna filho do inferno 2 vezes mais, a Bíblia diz. Se torna filho do inferno 2 vezes mais.
Agora tem aquela doutrina que mata, aquela você tem que separar mesmo. Que é a doutrina que mata a igreja, que destrói a mentira, que tem que colocar outro mensageiro aí. Mas esses milímetros, estou falando esses milímetros, essas pequenas diferenças. Isso aí é que eu não concordo mesmo. Agora tem a doutrina terrível, né? Chega e inventa mais um mensageiro, mais uma coisa, aí você tem que sair, porque isso aí é anticristo. Mas esses milímetros, se o irmão crê que Eva vestia um vestido azul, eu creio que o animal que Deus matou para enrolar em Eva e Adão, lá em Gênesis, eu creio que foi um cordeiro. O outro, eu creio que foi um carneiro. E aí começa uma briga. Então vamos dividir a igreja. Uma igreja crê que foi o cordeiro, outra que foi um carneiro. Coisinhas. Isso aí é simplesmente prosélitos. Tá bem? Então não vamos ter esse espírito. Eu creio aqui que nem tudo aqui vocês concordam uns com os outros. Sei que tem muita coisa que você crê que o outro irmão não crê daquele jeito. Mas ame o seu irmão, congregue com o seu irmão. Isso não vai levar seu irmão para o inferno. O irmão fulano vai para o inferno porque ele crê que o animal que Deus matou para enrolar em Eva e Adão era um carneiro e não um cordeiro. Ele vai para o inferno. Não vai não. Vai para o inferno é você que fica espalhando isso, falando mal dele. Amém? Não vai. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Amém. E Ele não vai te jogar no inferno porque você cria numa coisa que talvez não estava certo, mas você não sabia. Não vai. Deus não é injusto. Eu creio que tu vai para o inferno porque tu enxerga de tal jeito uma coisa. Já pensou, irmão? Chegar no julgamento final, Jesus dissesse: olha, tu vai para o inferno porque tu cria que o animal que eu matei para enrolar em Eva e Adão era um carneiro. Porque a Bíblia não diz lá o que animal era, se era um cordeiro ou um carneiro, só diz que era um animal. Já pensou se Jesus fizesse isso? Não. Meu filho, tu pensava que era um carneiro, mas era um cordeiro. Não tem problema, entra pro reino de meu Pai. Amém? Amém. É assim que eu vejo. Agora, existe aquela mentira. O mentiroso chega ali, ele sabe que está errado uma coisa, mas ele pregou na terra e mentiu para enganar as pessoas. E foi avisado a ele, foi dito: não faça isso. Você sabe que não existe outro mensageiro. Você sabe que não existe trindade. Você sabe que os apóstolos são batizados em nome de Jesus. E ele continua. Aí sim, esse você sabia, estava na Bíblia. Os pregadores pregaram, avisaram, você não creu, pregou errado e ainda perseguiu os que pregaram certo. Então, apartai de mim, eu não te conheço. É assim que vai ser, é dessa forma. Amém? Amém. Esse aqui é o sistema. Amém. Agora, voltando ao assunto aqui, eu li São Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Jesus se apartou dos seus discípulos um pouco e ele foi orar no monte. E eles estavam ali no mar, no barco, e o vento veio, as ondas começaram a sacudir o barco. Isso foi na quarta vigília da noite, a Bíblia diz. Dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, andando assim, por cima do mar sem afundar. Amém? Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se. Ora, claro que iam assustar, vendo um ser humano andando por cima d'água sem afundar. Vocês se assustavam, irmãos? Vocês que são pescadores, vocês estão lá no mar jogando a rede, aonde você só vê céu e água, né? Onde não tem terra, e você vê um personagem vindo andando assim do mar, você assustava ou não assustava? O irmão lá onde estava assustadinho com o Ataíde, né? Imagine se ele visse um homem andando em cima do mar, né?
Quando ele fechou o vidro do carro, porque soube que na estrada, nós vinha à noite numa estrada que aparece o Ataíde. E ele fechou logo o vidro, né? E o irmão Américo chegou assim, botou a mão no ombro dele, ele pensou que era a mão do Ataíde. Mas aí assusta, a pessoa fica assustada. E você pode ver que quem se assustou foi os ministros dele. Os apóstolos eram ministros de Jesus, pregadores, eram os pastores, porque Jesus, a Bíblia fala que ele é o sumo pastor, né? E os apóstolos eram os pastores, os pregadores. E foi exatamente os pastores, os pregadores, os ministros que ficaram assustados em ver Jesus andando, porque eles disseram: é um fantasma, é um fantasma. Aí os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Ai, meu Deus, deve ter sido feia a coisa. Um monte de macho com medo. Eles eram, não sei se estavam os 12 lá, mas eles eram 12. Mas gritaram, vendo Jesus andar por cima do mar. Mas veja bem, Jesus, porém, lhes falou logo quando Jesus veio assustado, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Olha, sou eu, acalme-se, tem de bom ânimo, não é um fantasma, é eu. É o meu poder em ação. Isso aqui eu estou mostrando para vocês, que eu tenho poder de andar em cima do mar. Não se admirem de eu estar fazendo isso, porque eu posso fazer isso e mais do que isso ainda. Eu posso fazer qualquer coisa. Afinal, foi eu que fiz o mar, foi eu que fiz o céu, foi eu que fiz vocês no ventre da mãe de vocês, foi eu que fiz. Eu fiz tudo. Então não se assuste, não se admire. Por isso diz a canção: não se admire se vê o paralítico andar. Isso não é nem coisa de admirar, o paralítico andar. Ora, porque Deus faz andar, Deus pode fazer. Não se admire. Amém? Simplesmente glorifica a Deus. Não fica admirado porque viu Jesus fazer alguma coisa, algum milagre. Não, só glorifique. O ímpio vai ficar admirado. Oh, meu Deus, que coisa, o câncer caiu no chão. Você diz: não, isso aí pro meu Deus é normal. Aleluia, glória a Deus. E o ímpio fica admirado. Mas o que eu estou querendo colocar aqui, estou querendo ir para um tema, e eu vou para a mensagem: um testemunho no mar. Eu quero ir para lá, para a mensagem: um testemunho no mar. Parágrafo 126. 126, o irmão Branco diz: e agora observe, naquela grande hora, quando toda a esperança se dispersou de sobrevivência, foi exatamente numa hora em que o mar estava agitado e que eles pensavam que ia morrer. Na hora que eles pensavam que o barco ia afundar e que eles iam sucumbir, iam se acabar. E agora observe, naquela grande hora, quando toda a esperança se dispersou, a esperança acabou. E eu quero que vocês saibam que nós estamos vivendo numa hora como essa. Estamos vivendo numa hora em que a esperança acabou. Há alguma esperança em você que haverá um presidente bom um dia? Não, esqueça, acabou. Há alguma esperança em você que haverá uma juíza boa que vai punir verdadeiramente os criminosos? Há alguma esperança em você que haverá um vereador sincero? Esqueça, não vai mais haver. Esqueça, eu estou mandando esquecer, eu estou dizendo esqueça. Depois eu vou mostrar para vocês, não hoje, mas eu vou mostrar na mensagem a invasão dos Estados Unidos, onde o irmão Grana nos aconselha a não votar. O crente da mensagem não devia votar. Mas como é que faz, irmão? Porque tem que votar, porque senão o título, você tem como você ir lá e fazer que votou e não votou. Eu tenho essa técnica e sempre fiz isso.
Se o número do vereador é 4 números, eu digito 40 e confirmo. Aí você anulou seu voto, eu confirmo. Pronto. Ah, mas mesmo assim o voto fica para o candidato do governo. Não me importa. O importante é que eu não votei nele. Se ficou para ele, se eles votaram para ele, foi de enxerido. Eu não votei nele. Amém? Então é exatamente nessa hora que estamos vivendo, em que as esperanças têm se desvanecido. Você ainda espera que o catolicismo mude de ideia e pare de adorar as imagens? Não tem esperança mais para eles. Não tem jeito. Foram 2000 anos de pregação que os cristãos pregaram dizendo: não faça isso. E mesmo assim eles mataram eles nas fogueiras, rejeitaram a mensagem dele. Não tem jeito, acabou a esperança. Você ainda tem esperança que a Assembleia de Deus um dia vai mudar de ideia e voltar a batizar em nome de Jesus Cristo? Como está em Atos 2:38? Esqueça, não haverá. Eles nunca vão fazer isso. Então a esperança para quem é assembleiano desvaneceu, acabou. Você ainda acha que esses crentes da mensagem que dizem que o Mombrana é o 7º anjo, mas não revelou todo o mistério, vocês acham que um dia eles vão crer? Esqueça, acabou a esperança. Eles nunca vão crer. Você acha que esses crentes de Franca vão se arrepender do que fizeram, criando mais um homem depois de Mombrana? Vocês acham que eles vão voltar atrás e se arrepender e crer novamente que o Mombrana é o último mensageiro? Nunca, esquece. Acabou as esperanças. Verdade. Tem esperança. Nessa hora, quem se desvaneceu a esperança? Nesta hora em que o mundo está na situação que está, em que a criminalidade cada vez mais vai aumentando e que a impunidade vai chegando paralelo, em que as mulheres e os homens decidiram se afastar de Deus a tal ponto de ir no médico e fazer cirurgia para mudar a sua forma sexual. E até cirurgia para ter útero, para ter filho igual mulher. E que você não sabe mais quem é homem, quem é mulher. Às vezes você conhece que não é mulher, às vezes por causa do tamanho, da altura, que é alto demais para ser uma mulher. Ou então é o Ataíde. Você já viu um Ataíde gay? Mas você não sabe mais quem é homem e quem é mulher. Você não sabe. Porque você andando em ruas, não em Bragança, talvez em Bragança você não vai encontrar isso, porque é cidade pequena e eles não investem muito, não tem muito dinheiro para investir. Mas cidades igual São Paulo, Rio de Janeiro, onde eles têm condições, onde eles têm bom emprego, eles gastam 40, eles gastam até 100 mil em cirurgias. Verdade. Eles mudam o nariz, eles mudam a face, eles mudam tudo. Eles fazem qualquer coisa para mudar aquilo que Deus fez. Então é nesta hora que a esperança se desvaneceu, aonde não tem mais ninguém que faça o bem, aonde a humanidade caiu numa corrupção terrível, onde o nosso país é o mais violento do mundo. A cidade de Belém foi escolhida como a 23ª cidade mais violenta do mundo. Isso para a ONU, para a Organização das Nações Unidas. Belém é a 23ª cidade mais violenta do mundo. Para mim, que moro aqui perto e enxergo, é a primeira mais violenta do mundo. Pior do que Bagdá. Em Bagdá morreu um monte de gente numa explosão. Sim, morre 15 pessoas numa explosão. Aí passa vários dias sem morrer de novo. Em Belém, morre 15 num dia. Todo dia morre 15. Quem dera que fosse só 15. É, irmão? Um Américo, não é isso? Deus o livre. Então não é.
é mais violento do que matar. Violência está crescendo por causa que o homem rejeitou a palavra de Deus. Verdade. E adoraram mais as trevas do que a luz. Preferiram o carnaval, preferiram Senhora da Aparecida. Botaram logo como a padroeira do Brasil. Olha, Deus esquece que o Brasil já tem dono, é de Aparecida. Olha, Deus esquece Bragança. Tem nada para ti mais em Bragança, é de Benedito. A Bíblia diz: conforme os números da tua cidade são o número dos teus deuses. E nessa hora em que a esperança tem desvanecido, em que você vê a frieza mortal entrando até nos crentes da mensagem, a ponto deles colocarem o seu trabalho, a sua vida em primeiro lugar e os cultos em quarto, talvez em terceiro lugar em sua vida. A palavra de Deus não está mais em primeiro lugar. As pessoas não deixam mais nada por um culto, as pessoas deixam o culto por outras coisas. Mas não deixam, não é mais aquele tempo de eu deixo tudo por um culto. Não, agora é diferente. Agora eu deixo o culto por qualquer coisa. Por se multiplicar a iniquidade, a frieza tomou conta e está morrendo. A humanidade está morrendo com uma doença. Uma doença. E é Satanás que está matando. Mas eu fugi do assunto lá de trás. Eu queria que vocês vissem a pregação desse pastor, parece que é pastor João, coisa assim. Mas eu quero que vocês entendam que o que ele fala é mais natural. Ele fala que a imagem da besta será uma imagem que vão fazer, né? E essa imagem vai até falar e fazer com que fogo caia do céu na presença dos homens. E o Mombrana mostra que a imagem da besta é o sistema religioso. Não estou dizendo que o Mombrana está errado. Eu só queria que vocês dessem uma olhada no que ele diz, porque o que ele diz é mais natural e o que o Mombrana diz é espiritual. E as coisas vão paralelas, é natural e espiritual. Duas coisas vão acontecer. Tanto a marca da besta já está nas pessoas há muitos anos, que é o sistema religioso, na mente, a doutrina da Trindade, como ela vai se materializar num chip. Através das eras, Deus foi espiritual, Filho de Deus, o Espírito Santo, mas nesses últimos dias ele se materializou no homem. Satanás copia mais ou menos. Durante muito tempo a marca da besta foi espiritual, mas ela vai se materializar num chip. É o que eu vejo. Agora ninguém é obrigado a crer igual eu, e não quero que ninguém diga que eu vou para o inferno porque crê assim. Amém? Eu só estou dizendo para vocês dar uma olhada lá. E você vai ver, irmãos, que a hora que estamos vivendo é avançada. É muito avançada. E o que Satanás está fazendo? Ele não está parado. Enquanto eu e você estamos parados, enquanto estamos assistindo televisão, enquanto estamos perdendo culto, Satanás não está perdendo não. Satanás está fazendo cada reunião dele certinho, no horário certo. Ele está chegando nos cultos dele 15 minutos antes. Agora, nós é que estamos perdendo culto, quando devíamos estar nos cultos, se enchendo da graça de Deus, se arrojando do poder de Deus, porque ele está se fortalecendo. Satanás está se fortalecendo. Quando ele atacar, vai ser de uma vez. E crente fraco, que não tem preparo, que perdeu o culto a vida toda, não vai aguentar nada na hora que a pressão chegar. Você vai ver quando a pressão, você vai ver naquele CD, e você chegar no supermercado e querer comprar e não poder, a menos que você tenha a marca da besta, você não vai poder comprar um tipo de carne para comer. Você não vai poder se empregar no açougue, num boteco, a menos que você tenha marca. E você vai
a pressão vai ser tão forte, você vai ver seu filho chorando de fome, você vai preferir receber a marca, e alguém vai dizer, mas você, o pastor não pregou tanto para você não fazer isso? Mas eu nunca mais tinha ido num culto, e nem ouvi ele falar isso. Não ouvi porque nunca foi nenhum culto. Mas aquele que está todos os dias se enchendo, no dia ele vai estar preparado. Não, eu vi o pastor mostrando tudo isso. E tem mais, no culto Deus me revelou como fazer para me livrar disso e viver. Amém. Aí você diz, não, mas eu não vou passar por isso, eu vou subir no rapto. Se você fosse subir no rapto, você estaria vindo nos cultos. Então, se você não está tendo força mais nem para vir nos cultos, isso mostra que você não vai subir no rapto. E se você não vai subir no rapto, você vai enfrentar essa hora, essa pressão. Você vai ver seu filho chorando de fome. E a perseguição de cima. E você terá que ter a lágrima. E a coisa é séria, irmão. Adquire aquele CD. Agora, parágrafo 126. Nós estamos vivendo nesse tempo, no tempo em que a pressão tem chegado, naquela grande hora, quando toda a esperança se desvaneceu. E agora, chegou essa hora. Até os homens, os líderes dessa mensagem, que nós tínhamos esperança, que eles iam ver alguma coisa, não viram nada. Até nosso irmão, com todo respeito, Linveio, vi dizer, não tenho certeza, eu vi dizer que morreu crendo na dualidade. Então as esperanças se desvaneceram, até nos homens que andaram com o irmão Branco. Eu não posso mais confiar nem no que o irmão Green diz, que foi um homem que andou com o irmão Branco. Eu não posso mais confiar nem no que o irmão Jenny Norman, Fred Softman, que eu não sei se ainda é vivo, mas a última vez que eu vi um vídeo dele, com 90 e tantos anos. Não pode mais confiar nem no que os homens que andaram com o irmão Branham diz, porque cada um criaram uma linha. Você não pode confiar nos ministros da mensagem, você não pode confiar em nada mais. Então é hora de se isolar, é hora de se fechar e pegar essas mensagens e fazer como a ursa polar. Ela passa 6 meses comendo, até que ela fica gorda. Quando ela fica grávida, aí ela se intoca dentro de uma rocha e passa 6 meses sem comer e sem beber nada, apenas alimentando seus filhos. E quando ela sai dali 6 meses depois, ela nunca comeu mais nada, nunca bebeu mais nada, sai magra. E como ela viveu da gordura que ela acumulou no seu corpo. Está chegando a hora de cada pastor se afechar. Fechar-se aqui, se isolar. Não tem para onde correr. E cada um de nós comer o que a mensagem diz aqui, ficar com o que ela diz aqui, ficar com o que a Bíblia diz aqui. Aleluia. E parar de estar dando ouvido a amigos, a companheiros e tudo mais. Porque cada um, se Deus é ele, se ele for eleito lá, Deus vai revelar ele lá. Mas aqui, a revelação dele não funciona. Então aqui nós temos que estar no nosso mundo fechado. Aleluia. Neste mundo aqui, nossa atmosfera, se esconder debaixo das asas do Altíssimo. Aleluia. Ficar escondido debaixo de Deus, lendo essas mensagens. Glória. E crendo nela. Esta é a hora, porque você não pode mais confiar em ninguém. Este é o tempo que estamos vivendo. Então diz: na hora em que a esperança se desvanece, eles viram alguém chegando, andando sobre as águas, e a parte triste, ouça atentamente, a única coisa que poderia ajudá-lo, eles estavam com medo daquilo. Na hora que a esperança se desvaneceu, na hora que o barco estava subindo e descendo e dizendo vai virar, e tem uma coisa, se virar não tem nem terra perto, nós não sabemos quantos quilômetros está a praia, vamos morrer, vamos acabar.
Aí chegou, andando por cima do mar, a única solução para eles, a única coisa que podia acalmar o mar. E essa única coisa que veio, e eles disseram, é um fantasma. Eles ficaram com medo daquilo que queria ajudar eles. E eram os ministros. Os ministros ficaram com medo. Eu vi um livro de escola dominical das Assembleias de Deus, aonde o escritor dizia: olha, nós temos que ter muito cuidado, porque senão pode acontecer desse espírito errado entrar na nossa igreja e tirar a nossa crença da Trindade. Eles com medo da coisa certa. A única coisa que pode salvá-lo, o batismo em nome de Jesus Cristo, que está ali. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E os apóstolos vêm e ainda dizem: e esse batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo. E eles estão com medo daquilo que é a única salvação. Com medo de batizar em nome de Jesus Cristo, com medo de crer em um só Deus, com medo da única salvação. Veja, a única coisa que poderia ajudá-los, eles estavam com medo daquilo. Eles disseram: pode ser, vocês sabem, pode ser um fantasma. Se aquilo não tem acontecido outra vez, diz o Mombrana, eles têm medo disso. Com medo do irmão Brana: oh meu Deus, pode ser um falso profeta. O grande fantasma do sistema denominacional hoje é um falso profeta. Eles têm pavor de falso profeta e não sabem que estão agarrados com o falso profeta. Quando eles creem na doutrina da Santíssima Trindade, eles estão agarrados com o Papa, porque foi o Papa que inventou isso. Você entendeu? Procure a doutrina da Santíssima Trindade na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Procure isso lá, você não vai encontrar. Você vai encontrar que Deus se fez carne e manifestou entre os homens. Você vai encontrar eu e o Pai somos um. Você vai encontrar aquele que do céu desceu, foi visto pelos anjos. O mistério da piedade, que é Deus se fazendo carne, que Jesus Cristo é Deus, que Ele é a pessoa de Deus. Você vai encontrar isso, Paulo dizendo que Jesus é a pessoa de Deus. Amém. Mas essa ideia que Deus é uma pessoa e Jesus é outra, não tem lá na Bíblia. Mas tem que Jesus é a pessoa de Deus, e que esse Deus é Espírito. Amém. E que está nesta pessoa Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É isso que você vai encontrar lá. Mas eles preferem ficar com a doutrina do falso. E não, tem três. Inclusive um deles, Adão Campos, disse: eu fiz foi morrer, irmãos. Eu tenho um testemunho para contar. Eu morri e fui lá do céu, e lá eu vi 3 tronos, e o Pai assentado no trono, o Filho assentado no trono, o Espírito Santo no trono. Irmão Brana diz: a visão que não concorda com a palavra é falsa. Eles estão com medo do verdadeiro e estão se agarrando com o falso. Preste atenção no que eu estou dizendo. O medo do verdadeiro faz você se agarrar com o falso. Se aquilo não tem acontecido outra vez, eles têm medo disso. Eles têm medo de ser leitura de sorte, tem medo que seja alguma espécie de poder do diabo, quando Jesus disse que isso aconteceria nesse dia. No tempo de Jesus, os fariseus rejeitaram Jesus com medo dele. Eles disseram: ele cura os enfermos, ele ressuscita os mortos com o poder do diabo. E Jesus disse para ele: como pode o diabo estar com o seu reino dividido? Satanás não pode te colocar um câncer e depois ele mesmo tirar. Ele te coloca o câncer, mas quem tira é Deus. Seu reino não está dividido. A única coisa que pode ajudá-los é Jesus Cristo. E os fariseus rejeitaram,
Os judeus rejeitaram com medo de Cristo e se agarraram com o falso. Ficaram com o falso e crucificaram o verdadeiro. Você vai encontrar que Pilatos perguntou para eles: o que vocês querem que eu faça com Barrabás? Olha, deixa eu falar para você logo a verdade. Barrabás é criminoso, já matou muita gente, já roubou, já fez tudo que não presta. O que vocês querem que eu faça com ele? Queremos que tu solte ele. Agora aqui está Jesus de Nazaré. Ele nunca matou ninguém, ao contrário, promete vida e diz que é vida com abundância. Ele mesmo já me disse que o reino dele não é desse mundo. Herodes pode ficar tranquilo com o teu trono. Ele está falando de um reino espiritual. Está aqui, o que é que eu faço com ele? Crucifica ele. A mesma coisa é hoje. Olha, aqui está o ministro, aqui está o Papa com a doutrina da Santíssima Trindade. Vocês sabem que ela não é bíblica, a Bíblia não fala nisso. A Bíblia fala que Deus é um só, a Bíblia nunca diz que Moisés ensinou isso aos judeus e os apóstolos também nunca creem. Vocês estão aqui esse homem pregando que existe uma trindade, porém isso não existe. O que vocês acham que ele... ele é um grande teólogo, ele é um servo de Deus. Agora aqui está um pastorzinho aqui que está dizendo que isso não existe, que a Bíblia não diz que existe trindade. A Bíblia diz que Jesus é o próprio Deus Jeová feito carne. O que vocês acham? A Bíblia diz isso também. Não, esse aí pode crucificar, esse aí pode fechar a igreja dele, esse daí pode zombar dele quando ele estiver pregando. Eles se agarram com o falso e tem medo do verdadeiro, porque eles pensam que é um fantasma, porque eles pensam que é o falso. A única coisa que podia ajudá-los é Jesus Cristo, não outra denominação, não todos se unindo. Isso apenas deixará a coisa pior do que nunca. A única coisa que pode te ajudar é Jesus Cristo. E quando Ele prometeu retornar nos últimos dias, preste atenção onde eu vou agora. Agora eu vou com os crentes da mensagem que rejeitam a manifestação do Filho do Homem. Porque eles rejeitam a manifestação do Filho do Homem com medo, pensando que é um fantasma. Eles rejeitam que o Cordeiro saiu do trono para manifestar como Filho do Homem, porque não tem como. Quando você diz que o Cordeiro está no trono, você está dizendo que Jesus ainda é Filho de Deus. E o Rombrana diz que ele foi Filho de Deus através das eras, mas nesse dia ele tem que manifestar como Filho do Homem. E como Filho do Homem não é um cordeiro no trono ensanguentado, mas é um homem na terra com a própria palavra que tem a expiação. Amém. Festa das trombetas 275 dos Estados Unidos. A mensagem do sétimo anjo é a expiação feito carne. Você pode gritar que o Cordeiro saiu que o Cordeiro está no trono sangrando a vida toda. Se você rejeitar a mensagem do Filho do Homem, não tem misericórdia para você. Eles estão com medo de aceitar a manifestação do Filho do Homem, agarrados com o Cordeiro, e estão rejeitando o verdadeiro. E quando ele prometeu retornar nos últimos dias desta forma e fazer isso, prometendo exatamente como antes do Filho prometido retornar, antes do rapto. Você não pode colocar a manifestação do Filho do Homem para depois do rapto. Depois do rapto é filho de Davi, você não pode fazer isso agora. Agora é Filho do Homem. E o que eles fazem? A semente real de Abraão, Jesus disse, veria a mesma coisa. Antes do Filho prometido, Deus se manifestaria em carne e faria exatamente como fez Jesus, como Ele disse que faria, exatamente como seria feito no último dia. Agora isso aqui, deixa eu falar abertamente, irmão, é Deus em carne, mas não em Jesus. É Deus em carne no profeta da era, William Branham, Filho do Homem. Amém. Agora, não é que ele é o Filho do Homem, gente. Ele explica, bem explicado no parágrafo 260 da mensagem, os ungidos dos últimos dias. Ele diz, o sétimo anjo não é o Filho do Homem. Ele apenas manifesta o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem é Deus em um profeta. Isso aconteceu no dia que os anjos desceram no pôr do sol. E o Mombran diz, aquele anjo voou diretamente para mim.
Agora, as pessoas dizem: você é um copiador, você está pregando isso aqui porque você copiou de um outro aí. Olha, eu conheço, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu falo inglês e eu conheço centenas de pastores ingleses, americanos, que pregam a mesma coisa que eu estou pregando aqui, ele nem sabe que o pastor Osmar existe, certo? Ele nem sabe que o pastor Osmar existe e eles já pregam isso há muito tempo. Eles pregam que o Cordeiro saiu do trono, que o Filho do Homem se manifestou. E por que eu não posso pregar? Você vai encontrar pastores americanos, pastores ingleses pregando a mesma coisa que eu estou pregando para vocês aqui. Amém. Agora eles pensam: não, ele está pregando outra coisa. Aprenda inglês e vai ouvir o que o homem está dizendo. Eu assisto toda tarde, todo dia lá em casa. Daqui a pouco eu vou assistir quando eu chegar lá. Eu vou assistir um pastor da Inglaterra hoje, à tarde, pregando isso aqui que eu estou pregando para vocês, que o Cordeiro saiu do trono e ele nem sabe que o pastor Osmar existe. De quem ele copiou? Ele copiou de Branda. Foi Branda que disse isso na mensagem. Amém. Amém? Ele disse que faria exatamente como seria feito nos últimos dias. E aqui todas aquelas promessas que poderia citá-las em dúzias, bem aqui na sua frente, que isso teria que acontecer. Parágrafo 129. E as igrejas que deveriam estar de braços abertos para receber isto, estão com medo daquilo. Ou o Filho do Homem já veio? Não, é um fantasma essa doutrina. Com medo da única salvação. O Cordeiro saiu do trono? Meu Deus, é um fantasma. Não, fantasma não, é o Cordeiro que saiu do trono, ensanguentado, e se tornou leão, e se manifestou como Filho do Homem, e a misericórdia passou a ser na palavra feito carne. Não é fantasma não, é a salvação. Amém. Não é fantasma não, é a misericórdia. Amém. Parágrafo. Isso aqui. Eita, que coisa. Mensagem forte, né? Deus, melhor dizendo, primeiro selo, eu gosto muito desse parágrafo 57. Veja bem, 57. Mas naquele tempo não foi revelado em seu verdadeiro estágio. Agora, nos tempos bíblicos, os mistérios estavam ali e eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João viu aqui. Agora ele disse: eis um cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas o que o mistério disso é? Há um mistério que acompanha esse cavaleiro. Agora, o que ele era, eles não sabiam, mas é para ser revelado. Tá bom uma vez? Então ele vai falar mais uma vez. Mas é para ser revelado duas vezes. Depois que o Cordeiro deixar o trono, o mistério do primeiro cavalo, o mistério do cavaleiro do cavalo branco, só pode ser revelado depois que o Cordeiro deixar o trono do Pai como parente redentor. É aqui que eu estou, é nessa tecla que eu estou batendo. Você sabe quando você bate na tecla do teclado lá? Dó, 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 a vida toda? Pois aqui estou eu, parágrafo 57, primeiro selo. Saiu do trono antes. Não podia revelar o primeiro sem antes sair do trono. Mas sair do trono para quê, irmãos? Para que ele vai sair do trono? Não precisa, não tem como ele revelar esses mistérios sem precisar sair do trono. Vou lhe mostrar por que ele saiu do trono. Parágrafo 301 da mensagem à brecha. Mas a primeira coisa que representou essa redenção, veio o Cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo, e ele tomou o livro, glória, abriu o livro e abriu os selos e o enviou à terra ao seu sétimo anjo. Não, o Cordeiro não saiu do trono ainda não. Ele vai sair futuramente. Tá, ele vai sair futuramente e vai tomar o livro e vai enviar à terra. Para quem? Aqui está dizendo que ele enviou à terra ao seu sétimo anjo, que estava na terra.
No parágrafo 41 da mensagem à brecha, você vai encontrar: o sétimo anjo estará na terra quando esse anjo forte descer, assim como João Batista estava pregando sua mensagem quando Jesus veio a primeira vez. Então veja bem, abriu o livro e abriu os selos e o enviou à terra ao seu sétimo anjo para revelar ao seu povo. Não, ele não saiu ainda. Tá, então o sétimo anjo ainda não veio à terra. Eu não concordo. Se a pessoa não crê que o Cordeiro saiu do trono, então não pregue que o sétimo anjo já veio. Porque você está sendo um hipócrita. Você está dizendo uma coisa, está fazendo outra. Então o sétimo anjo não veio, vai vir futuramente. Certo? Glória a Deus. Eita, que coisa. Vamos aqui. Parágrafo 129. Isso é a salvação vindo. Aquilo que foi prometido a João, aquilo que foi prometido a Daniel, aquilo que foi prometido a Isaías, que foi prometido a todos os profetas, que está chegando e as pessoas estão com medo disso, pensando que é um fantasma, e estão se agarrando com o falso. E as igrejas que deveriam estar de braços abertos para receber isso, estão com medo daquilo, diz o Mombrana. Isso não pertence ao nosso grupo, bem, eles dizem, e eles estão assustados com isso. A única coisa que pode trazê-los a Cristo, e Cristo é Cristo Ele mesmo, e eles têm medo disso, ser assustador. Eu não sei, aquilo pode ser um fantasma, isso pode ser o falso. Um assembleiano, cara de pau, batizado na Santíssima Trindade, tem coragem de dizer um batismo em nome de Jesus? Eu tenho medo, pode ser falso. Tem coragem de chamar aquilo que os apóstolos fizeram e pregaram de falso? E está batizado no nome da Trindade, que foi criado por um mentiroso chamado Constantino. Veja, é isso. Assustados com a única coisa que poderia ajudá-los. Agora você tem que entender que Jesus não disse assim: nos últimos dias virá um falso Cristo. Ele não disse isso. Ele diz: virá os, no plural, falsos cristos. Se Brana é falso, deixa eu dizer uma coisa para você: está errado. Porque Brana é só um. Como é que ele é um só? A Bíblia diz que não é um falso Cristo, mas os, no plural. Os falsos cristos são aqueles que estão fora da Bíblia. William Branham estava na Bíblia. Como pode você chamar de falso um homem que está pregando exatamente o que a Bíblia diz? E naquela hora negra de aflição, e nós estamos vivendo nesse tempo, numa hora negra de aflição, em que o mundo está sacudindo debaixo de nós, está a ponto de afundar a qualquer momento. Aquela igreja, eleitas, aquele grupo assentado ali fora, assustados, com medo de ser um fantasma, eles não queriam ter nada a ver com aquilo. Então chegou aquela voz dócil. Na hora que eles estavam com medo, é um fantasma, meu Deus. Eu prefiro ficar com essas ondas virando aqui o meu barco do que com esse fantasma. Aí o fantasma falou com a voz doce e suave: ei, sou eu. Aleluia. Ai, meu Deus, a saída do Cordeiro do trono é um fantasma. Ele está dizendo: não é, sou eu chegando. Amém. Vocês não estavam me esperando. Vocês não disseram que depois do sétimo anjo que eu tomaria conta do ministério? Pois é, sou eu. Vocês não disseram que o irmão Branham revelaria todo o mistério de Deus? Porque agora estão duvidando que o sétimo selo foi aberto? Não é um fantasma, não, sou eu. Amém. Vocês não viram William Branham falar que São Lucas 17:30 se cumpriria antes da aparição do Filho vindouro? Pois é, sou eu. Aleluia. A voz dizia: não temas, sou eu. Ele é a palavra, não é? Diz o Mombrana. A congregação diz amém. Ele nunca muda para ser a palavra. Agora não pode você ouvir a palavra e dizer nesta noite: ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não temas, sou eu. Amém. Você não pode sentir. Aqueles que dizem que esse ministério é falso, será que não dá para entender Deus dizendo para ele: não, não é falso, não, sou eu neles. Sou eu. Amém? Amém.
não é um fantasma, é Deus. A manifestação do Filho do Homem não é falsa, não é fantasma, não. É Ele cumprindo a sua Bíblia de São Lucas 17:30. O irmão Brana, assembleianos, batista, o irmão Brana não é um fantasma, não é falso, não. É Jesus nele, sou eu. É a palavra de Deus no homem de novo, como foi prometido. Em Malaquias 4, verso 5: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o próprio Jesus falou disso, dizendo: Elias virá primeiro e restaurará no futuro todas as coisas. E você vai para Atos capítulo 3, versículo 21, você vai encontrar a Bíblia dizendo: os céus o retenha até os dias da restauração. E o irmão Pierre Green diz que a Bíblia alemã diz que os céus o retenha até o dia da manifestação do Elias. Deus prometeu a vinda de Elias. Eliseu foi o segundo Elias, João Batista foi o terceiro Elias. Jesus disse: João Batista era o Elias que havia de vir. Mas em Malaquias 4, verso 5: antes da destruição do mundo tem a promessa de Deus para a vinda de outro Elias. Isso não é um fantasma, é Ele. É Deus chegando para cumprir sua palavra. Amém. Não é o falso, é Ele. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. À noite nós vamos estar aqui para mais um culto abençoado. Tenho certeza que Deus vai nos abençoar, né? Amém. E os irmãos, orem uns pelos outros, porque esta hora é difícil, uma hora difícil. Está cada vez pior a coisa. E que Deus abençoe todos nós. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nesta hora, Pai, nós pedimos que Tu, Senhor, tenha misericórdia de nós. Que Tu, Pai Celestial, possa nos fazer andar no meio da estrada, nem de um lado, nem do outro, mas no centro da Tua vontade. A coisa não é 8 e nem 80, ela tem um centro. Senhor, ajude-nos a entender isto, Pai, porque um vai para um lado, o outro vai para o outro, mas tem que haver um centro. A verdade, ela está no centro, no meio da estrada. Pedimos que Tu, Pai, abençoe todos os irmãos ao redor deste país que tem tido esta revelação. Abençoe os irmãos em todos os lugares, meu Deus, que creem nesta mensagem. Abençoe os irmãos em Capitão Poço, Garrafão do Norte, Pirimirim, Augusto Correia e Bragança. Todos esses que estão aqui nesta manhã, abençoa. Abençoa os irmãos em Benevídeo, Pastor Timóteo, e abençoe todos eles, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Que Deus nos abençoe. Até a noite. Senhor buscar em constante oração.